nesta passagem. Quando eu li esta Bíblia hoje à tarde, eu meditava de quão Deus é bom. Porque um Deus todo-poderoso, com várias maneiras de se fazer as coisas, Deus que teve poder de falar a palavra e as coisas virem à existência, criar os céus e a terra e tudo que nele há. E ele tem que descer e fazer certas coisas para um povo do qual ele mesmo criou, um povo que somos nós, que não temos condição nenhuma de dar um passo sozinho. E ele, com a sua bondade, vem em nosso meio de várias maneiras. Coisas, irmão Paulo, que poderia ele fazer de outras maneiras, mas ele fez, deixou escrito aqui da maneira que ele quis fazer, e sempre que ele fez algo, ele estava apontando para outra coisa que haveria de vir. Nunca Deus fez algo por fazer. Ele sempre fez algo mostrando que lá na frente nós íamos entender o propósito daquilo. E aqui não foi diferente, irmão Luiz. Nesta caminhada desse povo do qual Deus tirou com mão poderosa do Egito, nesta caminhada para a terra prometida, muitas coisas aconteceram, que acontece conosco também. A nossa vida é recheada desses acontecimentos, que se nós deixarmos passar por alto, é muito fácil nós deixarmos passar por alto, por causa da atmosfera, dos acontecimentos, nós às vezes ignoramos coisas que estão acontecendo e é Deus naquilo. O profeta diz nesta mensagem, Deus tem um caminho provido, falando sobre esse povo. Ele diz, observe novamente nesse grande e tremendo tempo. Este povo, eles ficaram sem pão. O que iam fazer? Se Deus lhes disse que iriam para a terra prometida, cabia a Deus cuidar deles até chegarem lá. Deus não abandona os seus filhos. Veja bem, mesmo conhecendo, mesmo sabendo que iam murmurar, que iam até mesmo virar as costas para Moisés, para Deus, Deus estava cuidando deles. Porque Deus é fiel, irmão. Quando Deus promete algo, independente se nós errarmos ou não, Ele é fiel. E era dever de Deus cuidar deles. Se Deus lhes disse que iriam para a terra prometida, cabia a Deus cuidar deles até chegarem lá. O próprio Jeová Jireh estava exatamente com eles. E então, quando eles ficaram sem pão, Jeová Jireh proveu um tipo de pão por todo o caminho, pelo deserto, o maná que caía do céu. E eles ficaram sem água nesta caminhada. E para que se preocuparem? Jeová Jireh, o sacrifício provido pelo Senhor estava bem com eles. E ele feriu a rocha, e eles falaram com ela, e dali em diante as águas saíram com abundância. E deram água por todo o seu gado, milhares de galões por segundo derramados de uma rocha em um deserto seco. Que maneira que Deus tem. Irracional, diz o profeta, não é? Mas Deus proveu. Não se questiona como ele fez. Ele apenas faz porque ele disse que faria. Oh, meu Deus. E ele segue dizendo, como poderia um paciente deitado, morrendo com câncer, o melhor dos médicos diz que de jeito nenhum há esperança. Como poderia ficar bem? É irracional, mas ele é Jeová Jireh, o sacrifício provido pelo Senhor. Aleluia! E esse povo um dia, diz o profeta, eles ficaram doentes no acampamento. Eles ficaram doentes no acampamento. E eles não tinham provavelmente nenhum médico. Eles não tinham provavelmente nenhum médico e tratamentos.
o que era Moisés lá com todo aquele grupo de pessoas, cerca de 2 milhões deles, velhos, jovens, enfermos, todos. Quando deixaram o deserto, não havia nenhum fraco no meio deles. Mas agora observe, quando eles estavam lá, eles saíram, não havia um fraco e um doente no meio deles. Tiveram sede, Deus proveu água. Tiveram fome, Deus proveu pão. Mas diz o profeta que não havia nenhum fraco no meio deles. Mas observe, quando eles estavam lá, pecaram, as serpentes começaram a picar-lhes. Não havia nada que pudessem fazer. E Deus, enquanto Moisés falava com ele, em uma expiação foi provida, e disse a Moisés, uma expiação foi provida. Moisés teve uma audiência com Deus, Deus chamou a Moisés. O povo havia pecado, e a mão de Deus pesou sobre eles, Deus enviou serpentes ali para picar eles. E Deus chamou a Moisés e falou: Moisés, vá conseguir um pedaço de bronze, faça uma serpente disso, e coloque-a numa haste. E acontecerá que quem olhar para esta serpente será curado. Mas Deus não podia curar? Deus não podia levantar a mão, falar para Moisés: levante a mão e mande essa serpente embora? Sendo que Moisés já tinha ia chamar a praga, tinha poder de chamar as pragas para Faraó. Mas ele disse: não, faça uma haste com bronze. Faça uma serpente de bronze, coloque-a no haste, que tem algo aí que eu quero mostrar para o povo. Que coisa tremenda. E Moisés fez. E o profeta diz: que lindo tipo era este. O bronze, a serpente ela mesma falava do pecado já julgado. No Éden, quando Deus pronunciou o julgamento sobre a serpente, já estava julgado. O bronze fala do julgamento divino no altar de bronze, onde os corpos dos animais eram queimados. Depois do sangue ser tirado, toda 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, galões de sangue eram jogados nesse altar, sobre os corpos das bestas mortas. E uma fumaça preta subia, e cada judeu na Palestina caía aos seus pés, e suas mãos em direção ao céu, enquanto aquela fumaça acendia suas orações, iam com ela. Correto? Julgamento divino. Os corpos queimados no altar de bronze. Exatamente como Israel fez. Agora, a serpente falava do julgamento divino. E era para apaziguar a Deus. A serpente de bronze era para apaziguar a Deus. Seus julgamentos são divinos. E então a haste representava a cruz. E a serpente representava Jesus. O amável Senhor Jesus. Ele desceu e foi feito pecado. O próprio Deus se revelou num corpo, tornou-se como carne pecaminosa para tirar a enfermidade e o pecado do mundo. Aleluia! Oh, meu Deus, vamos entender isso, gente. Que lindo, diz o profeta. Ali ele fez um caminho. Jesus disse: como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para o mesmo tipo de acontecimento. Ali eles haviam pecado, haviam levantado contra Deus e contra o servo de Deus. E a mão de Deus pesou sobre eles, mas Deus deu-lhes ali mais uma chance de olhar para aquela serpente de bronze que apontava a Cristo, já o pecado já julgado. Quando você crê, quando você entrega a sua vida a Cristo, você olha ao Calvário, você não tem pecado. Os seus pecados passou ali.
seu sofrimento, as suas dores, as suas enfermidades, Ele levou sobre si. É um caminho aberto para nós trilharmos. Assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Agora, por que a serpente de bronze foi levantada? Por uma razão composta, diz o profeta. Eles haviam pecado e estavam enfermos. O pecado trouxe a enfermidade. Antes do pecado não havia enfermidade. Você sabia disso? Foi a serpente que trouxe o pecado e a enfermidade chegou à morte, porque a enfermidade é morte. Aleluia. Não havia enfermidade. Veja, eles haviam pecado e estavam enfermos. Duas coisas. Então Jesus foi levantado, ferido por nossas transgressões, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A razão composta, e ainda é tão real esta noite, Cristo curar os enfermos, como também salvar os pecadores. Se nós não cremos em cura divina, irmão Paulo, nós não podemos crer que Jesus salva também. Porque o mesmo que salva é o mesmo que cura. É composto ali, eles haviam pecado e estavam enfermos. E aquela serpente curava eles. Era composta. Por causa do seu pecado vem a enfermidade. E aquilo curava e salvava eles da morte. Oh Deus amado. Amém? O profeta diz, é mais milagre ele salvar um pecador? Ele tem que mudar seus caminhos. E certamente que depois dele já ter mudado, ele saberia como crer em Deus para a sua cura. Veio o que eu quero dizer? Qual foi mais difícil, irmã Patrícia? Qual foi mais difícil para Deus? Ele curar ou ele chamar nós e mudar nossa vida? Transformar nossa vida de pecador para homens e mulheres acertados com Deus. Olha quanta coisa ele teve que fazer, tirar de nós, mudar de nós. E ele fez, não fez? Nós não somos mais o que nós éramos. Não somos o que devemos ser, mas não somos mais o que éramos. Estamos no caminho, melhorando. Agora esse mesmo Deus que pega um bêbado, transforma num homem sóbrio, pega um drogado, viciado e transforma num homem, numa mulher limpa das drogas, é o mesmo Deus que cura nós esta noite. O que é maior? O que é maior para Deus? Ele teve que mudar nosso caminho para poder nos salvar. E foi difícil, mas Ele fez. E esse mesmo Deus cura a nossa enfermidade. Veja, o profeta, se eu simplesmente conseguir passar isso para vocês, eu estou mais do que satisfeito. Era algo muito mais profundo aqui que ia sair. Mas Deus está nos ajudando. Então ali foi uma maneira dele abençoar o povo, ajudar o povo. Agora a Bíblia fala aqui no livro de João 5, fala sobre aquele poço, tanque, melhor dizendo, de Betesda. Você poderia imaginar, nos dias bíblicos, o Filho de Deus passando pelas ruas da cidade, como seu coração se comovia pelos doentes e sofredores. E ao chegar a este lugar famoso, chamado na língua hebraica Betesda, ali era o tipo de mercado de ovelhas, onde ele traziam as ovelhas por o portão. E havia naquela época mais ou menos um fenômeno que as pessoas criam que havia um anjo que descia do céu em certas épocas e agitava aquelas águas daquele tanque. E o profeta diz, e esse tanque é onde lavavam as ovelhas. Lavavam as ovelhas. Era apenas um tanque, redondo, talvez o tamanho desse edifício. E ali em certas ocasiões, a água se balançava, se removia, se repartia.
Aí você consegue imaginar, diz o profeta, Jesus passando e vendo uma multidão ali, esperando o mover das águas, e ele sendo todo poderoso, poderia chegar com levantar a mão e repreender a enfermidade, toda a multidão sair curada. E ele não fez. Ele não fez. Porque aquele era um jeito que Deus havia planejado para tratar com aquele povo. E Deus respeita, irmão, aquilo que a maneira que ele tem de tratar com as pessoas. Eu não quero me soltar, não tenho condição, mas veja, tenho certeza que você vai entender um segredo aqui, irmão Adriano. Agora, nós podemos ver também, deixa eu voltar um pouquinho, que ali naquelas serpentes, quando elas morderam aquele povo, que Moisés fez a serpente de bronze, colocou na haste, representando Cristo, dali a pouco eles começaram a adorar a serpente, e Deus falou para o profeta, destrua isso, algo que ele mesmo havia criado para que eles não morressem, Deus mandou destruir, porque Deus não gosta de idolatria, Deus quer ser adorado, Deus não troca, não reparte a sua glória com ninguém. Aleluia! E Jesus passando ali naquele tanque, e o profeta diz assim que era um tanque do tamanho do edifício, talvez, e foi dito por alguém, ó Jesus, foi dito por alguém que havia um anjo que dividia a água, o que agitava, é claro, com algumas pessoas eram só superstição. Não estava escrito nas escrituras que Deus faria algo assim. Então muitas pessoas não criam. Mas para muitas pessoas elas criam que era verdade, porque produzia resultados. Para a primeira pessoa que entrasse na água, tendo alguma doença, com fé, se ela tinha fé, o anjo, a virtude da água, o fenômeno dela, a água dividida, que muitos achavam que era só um vento circulando ao redor, que havia um muro ao redor do tanque, e o vento entrava e sacudia aquilo. O profeta disse, alguns pensavam que era isso, era superstição, mas o estranho era que quando a pessoa que tinha fé entrava no tanque, a água acalmava, cessava, e essa pessoa ficava curada de qualquer doença. Diz o profeta, pois bem, isto era uma coisa muito estranha, mas eles podiam ver os resultados que o tanque fazia. E eles podiam ver os resultados que eram trazidos para as pessoas. Então eles criam que Deus enviava um anjo. Agora, como está escrito nas Escrituras, nós os cristãos cremos que era um anjo. Amém? Porque a Bíblia diz que era um anjo. A Bíblia naquele tempo, ou melhor, a Bíblia, naquele tempo, este Novo Testamento não havia sido escrito. Eles somente andavam com passos de fé, como fazemos hoje. Andamos em outra era, passos de fé. Mas quando o nosso mestre veio, ele foi o meio provido por Deus para a cura dos corpos enfermos. Vamos lembrar daquela serpente de bronze? Que a pessoa olhava e era curada. E Jesus hoje, quando ele vem, ele foi um meio de escape para as pessoas serem salvas e curadas. E nós temos que crer nisso, irmão. Ele foi provido por Deus para a cura dos corpos, dos enfermos. Deus tem estações. E ele havia feito provisões para aquela geração. Aquilo era uma provisão. Agora vamos ver aqui, capte isso aqui, meus irmãos. O profeta diz, Charles Finney, em minha opinião, eu sou apenas o profeta diz, foi um dos maiores ministros desde São Paulo. Ele afirmou haver ganhado 1 milhão de almas para Cristo. Charles Finney. David Moody, em seus dias. Charles Finney era um advogado, um homem instruído. E ele era a mensagem de Deus para o mundo em seus dias. Capta aqui, irmão. Um homem culto que congregou centenas e centenas de advogados.
E tenho certeza de que vocês leram a biografia dele. A maioria das pessoas que leem essas coisas, livros religiosos, é uma obra-prima. Então veio David Moody, que era um homem totalmente analfabeto e sem instrução escolar. Sua gramática era muito pobre, mas ele era a mensagem de Deus para aquela era. Um advogado, cheio de estudo, era a mensagem de Deus. O outro não sabia ler, era a mensagem de Deus para aquela era. E em cada era Deus tem uma mensagem. E nos dias dos filhos de Israel, estavam em sua jornada pelo deserto. Deus tinha uma mensagem de uma serpente de bronze e uma haste, provida com uma razão composta, para perdão de pecados e cura para seus corpos de uma picada de serpente, que a assistência médica deles não tratava. Moisés era instruído em toda a sabedoria dos egípcios, e os egípcios eram pessoas inteligentes, mas seus remédios não ajudaram nesse tipo de picada de serpente. E cremos que isso seja verdade, porque a Bíblia assim afirma. E ele levantou uma serpente de bronze, e as pessoas não tinham nada a fazer a não ser olhar para aquela serpente de bronze e crer que era curada, que era uma cura composta de Deus para os seus pecados. Não tinha outra coisa a fazer, irmão Adriano. Era simplesmente olhar para aquela serpente, e eles eram curados. Olha o que eu quero mostrar aqui, algo. Deus nos ajude a entender isso. Eles pecaram, foi colocada a serpente, eles não tinham nada a fazer a não ser olhar para aquela serpente, e seus pecados eram perdoados, porque eles haviam rejeitado o servo de Deus, e por murmurar contra ele, e para a cura da picada da serpente, eles tinham que olhar aquilo. E Jesus disse: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. A mesma razão. Agora aquela serpente foi o meio provido por Deus para a cura por muitos e muitos anos. E depois da serpente, as pessoas passaram a adorar imagem. A serpente, olha bem, irmão, as pessoas depois que foram beneficiados e tal pela serpente, eles passaram a adorar a imagem da serpente. Você captou? Um meio provido por Deus passou daquilo pelo qual o propósito Deus tinha feito. Deus ajuda nós. Eles passaram a adorar a imagem da serpente ao invés do que ela representava. Passaram a adorar uma imagem além daquilo que ela representava. Vamos passar a adorar mais o William Branham? Ou vamos adorar o Deus que ele representa? Nós não adoramos o William Branham. Nós cremos no William Branham. Mas ele é um homem como nós. Mas o Deus que o William Branham nos apresentou, nós adoramos. Nós amamos. Deus trouxe o profeta, amém, nós amamos esse profeta, mas nós adoramos a Deus, nada mais que isso. Está vendo que é forte, não queria me soltar tanto por causa da garganta, mas irmãos, isso é tremendo, entre linhas aqui, irmão Sabino, pegar esse tipo de coisa. Lembrando, e Jesus? Jesus é o nosso Deus. Amém. Jesus é o nosso Salvador. Amém. Jesus é tudo para nós. Nós não tem bobagem nem tonteria não, irmão. Nós sabemos, a Bíblia diz: bem-aventurado o que recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Nós recebemos o nosso profeta na qualidade de profeta, não na qualidade de Jesus Cristo. Aleluia! Vocês estão comigo? Estamos juntos? Veja.
E eles começaram a adorar a serpente ao invés do que aquilo que ela representava. E isso levou o povo à idolatria. Então o profeta foi, pegou a serpente e destruiu aquilo. Ué, mas Deus que mandou fazer? Já deu, fez o serviço, vamos destruir. Destruiu aquilo, que o povo começou a adorar mais aquilo do que o propósito pelo qual ela estava ali. O profeta diz, veja, mais tarde, quando as pessoas... o profeta foi, pegou a serpente e destruiu. E mais tarde, quando as pessoas precisaram de cura divina, Deus enviou um anjo a um tanque. Veja, a Escritura diz que era um anjo e estava no tanque. E a primeira que entrasse, que tivesse fé, era curado. Aleluia! E a Bíblia diz que havia uma multidão de pessoas que estavam ali, coxos, aleijados, cegos, atrofiados, esperando o movimento das águas. E então a primeira pessoa era curada. Toda a virtude do anjo que estava sobre a água, seus poderes passavam para a pessoa enferma. E as águas cessavam. E o anjo não voltava por muitos dias. E em outro tempo, talvez por mais 4 ou 5, 6 semanas, mas as pessoas esperavam pacientemente ali pelo anjo, irmão Adriano. E muitos de vocês, clérigos, assentados aqui, sem dúvida têm lido isso, que as pessoas até lutavam, até mesmo com facas, tentando passar por cima uns dos outros, para chegar ao tanque e entrar primeiro. Que massa de humanidade sofrida deve ter sido aquela. Eu não tinha visto isso ainda. Pessoas, irmão, um desespero das pessoas para ver o anjo chegar, agitar a água. Brigava até com faca para chegar ali. Eu que vou ser curado hoje, eu tenho alguém para levar ali. Mas Jesus um dia passou e havia um homem ali há 38 anos sentado, melhor deitado numa cama. 38 anos. Jesus chegou e perguntou para ele, o que está fazendo aí? Ele disse, toda vez que eu vou descer lá, vai outro na minha frente. Ele caminhava, ele disse que ele ia. Jesus falou, levanta, pega a tua cama e vai embora. Deixa o anjo para eles, eu vim para ti. Eu vim para ti, você vai embora. Pegou a cama e saiu. Não precisou do anjo mais. Mas ele estava há 38 anos esperando ali, porque era uma maneira que Deus tinha de curar o povo que tinha fé. Eles não estavam brincando. Mais para frente, o Brombrana fala nessa mensagem que eles não estavam brincando. Eles estavam ali com força, irmão Paulo. Eles sabiam que o anjo chegava, eles tinham que ser encontrados no posto. Eles tinham que lutar por aquilo. Hoje nós não precisamos lutar. Agora veja bem, irmão Adriano. O povo, ele só podia... A única coisa que eles tinham que fazer, irmão Flávio, era olhar para a serpente. Eles foram fazer outra coisa. Nós temos um slogan, somente crer. Nós não temos que estar inventando nada com essa mensagem. Nós temos um mandamento que vem do mensageiro, somente crer. Ele chegava para as pessoas e dizia, você crê? Eu creio, então vá para casa curado. É somente crer. Ele não é inventar, não é projetar nada, é somente crer. Ali os homens era só olhar para a serpente. Imagina, vinham tudo machucado, quase morrendo, mordido por uma serpente que Deus havia enviado ali para castigar eles. Ele só tinha que passar naquela serpente de bronze, dar uma olhada e saiu regozijando. Nós só tem que pegar essa mensagem, ler, comer ela e dizer assim, Senhor, me revela para mim, Senhor. Para mim, porque tem coisas que Deus vai revelar que não adianta eu querer explicar. É para ti aquilo. E você come essa palavra e você sai regozijando do outro lado. É só isso que nós temos que fazer. Não precisa inventar. Não invente, creia. Creia. Agora veja bem, como os cuidados de Deus. Deus não gosta de idolatria. Deus não gosta. Ele é para ser adorado. Porque a própria palavra Deus é objeto de adoração. Então, veja bem, o profeta desta era tinha um anjo com ele. Esse anjo ficava na plataforma, com ele ali, alguns passos. Ao ponto desta mensagem, o anjo de Deus mostrar, eu já mostrei para vocês um dia, aquela mulher que viu o anjo, que andava com o profeta, o anjo da cura. Se não me engano, o Billy Paul chegou a ver o anjo, né? Tem escrito. Mas um dia o Mombrana orou por uma mulher,
E ela foi para casa. E passou alguns dias, o profeta encontrou o esposo dela. E ele disse, como vai? Mais ou menos assim. Ele disse, minha esposa não está bem. Ela está vendo coisas, está vendo, como é que se chama, mano? Está tendo ilusão, alucinação. Por quê, irmão Brando? Porque aquele dia que o senhor orou por ela, eu estava no culto. E nós estávamos no culto. E o senhor estava pregando. E de repente o senhor desceu e orou por ela. E ela disse que não, que o senhor estava pregando e havia um homem do seu lado que desceu e falou para ela. E disse, espera um pouquinho, que o William Brando está um pouco cansado, mas ele vai ficar melhor daqui a pouco. E disse que falou algo para ela e orou por ela e ela foi embora. E o irmão disse assim, irmão Brando, eu estava lá, não tinha ninguém com o senhor. Ninguém estava lá na plataforma, era só o senhor. O irmão Brando teve a direção e falou assim, só um momento, como era esse homem? Ele disse, ela disse que viu um homem moreno, alto, cabelo comprido. Ele disse assim, é o anjo do Senhor. Aleluia, aleluia. Ele disse, Deus se deixou ela ver o anjo. E ele disse assim, eu não tenho dúvida que esse anjo está nesse lugar. E eu quero dizer algo para você, meu irmão, eu não vejo anjo. Eu só sei que eu sinto algo diferente comigo. Eu sei que eu não estou sozinho. E eu não tenho dúvida, pela fé que eu tenho, não crie nenhuma ilusão. Eu não tenho dúvida que aqui onde nós estamos, há anjos aqui neste lugar. Não estou vendo vulto, não estou vendo nada, eu sinto. Deus está pertinho de nós aqui neste lugar. Aleluia. Mas para mostrar como Deus não se deixa, idolatria com Ele não tem chance. Ele não deixa nada, dúvida nenhuma, Deus não é Deus de confusão. O profeta diz aqui, veja, muitas pessoas entendem mal, quando ele disse o anjo está aqui, ele dizia o anjo está aqui. Ele disse, muitas pessoas entendem mal isto. Agora, isto não é de forma alguma, amigos, um culto ao anjo. Olha o cuidado. Os homens que fazem loucura, o irmão Brando nunca fez. O irmão Brando nunca levou, nunca idolatrou, nunca fez nada de errado. Ele era o anjo de Deus para nós, para esta era. Olha o que ele diz aqui, irmão Paulo. Ele diz, muitas pessoas entendem mal, amigos. Isto aqui não é um culto de anjo. Veja, irmã Luísa. Não é. Eu não oro em nome de anjo. Eu não conheço o seu nome, eu não oro em nome de anjo, isso não é um culto de anjo, não estou orando em nome de anjo. Agora tem um grupo aí que se intitula Brana, isso é para manchar a mensagem, mas graças a Deus que os eleitos não escandalizam, eles vão achar o caminho. É fácil, né, irmão Luiz, quando se tem ofício, ministério para explicar coisa simples. O irmão Brando disse assim, isso aqui não é um culto para anjo. E ele estava testemunhando isso que eu testemunhei da mulher que viu o anjo na plataforma dele. E ele disse, isso não é um culto de anjo. Não, eu não oro em nome de anjo, eu nem conheço seu nome. Mas se você verificar as escrituras, quando Deus envia seu povo, é um anjo que os dirige. E agora? É o anjo que os dirige, Moisés. O anjo do Senhor foi na frente. Na outra passagem, Deus se pôs atrás. O anjo do Senhor, a coluna de fogo. Aí o profeta diz, no Velho Testamento, você diz, bem, e quanto ao Novo Testamento, irmão Brando? Lá tinha anjo, e agora? Alguém disse assim, depois que o Espírito Santo vem, não tem mais anjo para ministrar. Alguém disse para o profeta? Irmão Brando, isso foi lá no Antigo Testamento, agora, depois que o Espírito Santo veio, não tem mais anjo para ministrar. Qual foi a resposta do profeta? O profeta diz assim, certamente, no Novo Testamento, certamente. Na outra mensagem ele pergunta, você crê que Paulo tinha o Espírito Santo? Sim. Quem falou com ele? O anjo. Você crê que Pedro foi cheio do Espírito Santo no dia do Pentecostes? Você crê, irmãos, que ele foi cheio? Quem abriu a porta da cadeia? Foi o anjo. Você crê que João de Apocalipse tinha o Espírito Santo?
Ele foi levado em espírito no dia do Senhor, não foi? E quem falou com João? Você pode dizer graças a Deus? Aleluia! E hoje, o Espírito Santo está em nós, mas nós temos sim que crer que Deus faz o sobrenatural. Eu vou encerrar, irmãos, só com essa resposta dele. O profeta diz: certamente, no Novo Testamento, certamente, sempre foi o anjo, correto? Pedro, quando estava na prisão, o anjo do Senhor desceu, correto? E o libertou. Muitas vezes, é ele, diz o profeta. E quando Paulo, quando ele veio da Macedônia, e quando ele estava no naufrágio, o anjo do Senhor apareceu para ele naquela noite e disse a ele que lhe tinha dado todos os que estavam com ele em suas mãos. Certamente, ninguém se perdeu, a não ser o barco que bateu numas pedras. Aí Mombrano diz assim: Paulo nunca adorou um anjo, mas o anjo estava com Paulo. Mombrano nunca adorou um anjo, mas o anjo estava com ele. Aleluia! Veja, João, o revelador, depois que todo o livro de Apocalipse foi escrito, então João disse: eu caí a seus pés, eu caí aos pés do anjo. João disse, isso está escrito em Apocalipse. E o profeta diz assim: o João falou, eu caí aos pés daquele que me mostrou essas coisas. E ele disse: adore a Deus. O anjo disse assim: eu sou o servo teu e de seus irmãos, adore a Deus. Ele era o seu semelhante, ele era semelhante dos profetas. Veja, Deus sempre envia o sobrenatural, Deus sempre envia o sobrenatural sobre o natural. Deus sempre envia o sobrenatural sobre o natural. Como a serpente de bronze, o poço e assim por diante. Até mesmo o próprio Jesus, ele nunca tomou para si crédito por curar alguém. Isso está certo? Ele disse: não sou eu quem faz as obras, é meu Pai que habita em mim. Amém? Deus vos abençoe. Nós sabemos que o anjo do Senhor, o salmista Davi disse, acampa ao redor daqueles que o temem e os guarda e os livra. Você tem um anjo, você tem um anjo, você tem um anjo ao seu redor. Creia nisso. Eu creio nisso porque eu creio na Bíblia. Nós temos. Alguma passagem da Bíblia me fugiu agora, que diz assim: os seus anjos veem a face todo dia. Não é assim? Eis que o seu anjo vê a face todo dia, toda hora. Nós temos um anjo que nos acompanha. Creia nisso. Nós não estamos adorando a anjo, estamos agradecendo a Deus, adorando a Deus pelo anjo que vai com nós, que vai na nossa frente. Amém? Deus abençoe a todos.